Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Livro dos Salmos, Salmos 24. Eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão por retornar a este setor. Foi aqui onde eu dei os meus primeiros passos no Ministério do Belém. E é muito bom rever amigos. Para quem não sabe, eu estive aqui quase 5 anos. E voltar aqui é muito bom. Rever pessoas que há muito tempo eu não via. E eu glorifico a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arão, pastor Kleber. Obrigado. Que Deus les abençoe. Pastor Ivan, um amigo que Deus tem colocado. Pastor Ivan é uma referência, meus irmãos. Eu o conheci quando estive aqui, em São Miguel, e sempre que eu lembro dele, das suas pregações, da sua postura, eu sou revigorado. Eu trago uma palavra de Deus para vocês. Salmos 24, quem achou, confirme com um amém. Amém. Vamos ler do verso 7 em diante, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, e é uma mensagem que sempre quando eu medito nela, eu sou transformado. A Bíblia nos fala a respeito desse salmo, ele é bastante interessante. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele traz a supremacia de Deus. Só que, quando ele chega dentro do contexto do livro como um todo, existem alguns significados sumamente interessantes. Quando pegamos para ler os salmos, a Bíblia vai nos falar que esse livro, ele destaca algumas questões de sofrimento, alguns processos onde houve lamentações. Mas mesmo dentro desses processos de sofrimentos e lamentações, houveram alegrias, houveram glórias. Então, sempre quando houve algum lamento, algum sofrimento, em consequência disso, havia sempre uma alegria. E quando o salmista ele escreve esse salmo, a Bíblia vai nos falar que ele destaca alguns itens sumamente interessantes. Nós pegamos para ler o verso 7, e ele vai falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E quando nós pegamos no contexto do homem, quando nós pegamos para entender a razão humana, de que porta que ele estava falando? Sobre o que o salmista Davi estava falando? Para isso nós precisamos voltar alguns versos. O salmista ele vai falar no verso 1, que do Senhor é a terra. E ele continua falando: e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Quando o salmista traz esse contexto de falar de que Deus é dono de tudo, nós automaticamente anulamos 3 teorias. Porque o mundo prega que o ser humano e o mundo existiu do acaso. Nós viemos de uma explosão cósmica chamada Big Bang. É isso que o mundo prega.
O mundo prega que, além do Big Bang, o ser humano foi evoluindo desde um animal e se tornou um homem. Teoria do evolucionismo. Só que o mundo prega uma teoria. Teorias são incertas. Teoria não tem uma base sólida. É o que eu acho, é o que eu penso. E a primeira questão que eu aprendo aqui é que nós não viemos de nenhuma teoria, não. Quando nós entendemos que o salmista fala do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, nós entendemos que nós temos um dono. Não, eu vou repetir. Nós entendemos quando o salmista fala que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Você tem um dono. Atos, capítulo 17, versículo 28, a parte A, vai falar, porque nele vivemos, nele nos movimentamos e nele existimos. E quando nós entendemos que o salmista fala do Senhor é a terra e a sua plenitude, nós começamos a nos perguntar, que portas são essas? Por que o salmista fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças? Aí nós olhamos para o verso 3, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? E quem adentrará no seu santo templo? Ele conclui no verso 4, aqueles que são limpos de mão e limpos de coração. A segunda questão que eu entendo aqui é que para adentrar dentro da presença de Deus, há algo sumamente especial chamado santificação. Nós vivemos em uma época onde a santidade tem sido banalizada. Hoje falar sobre pecado ou santidade já não existe em muitos púlpitos. Falar a respeito de que nós precisamos e devemos andar em santidade, conforme o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Deus vai nos falar que nós devemos andar em santidade, porque Ele é santo. E quando o salmista fala que nós devemos andar em santidade, eu percebo algo. Que o livre acesso a Deus é através de uma porta. Essa porta escancarada chama-se santificação. E eu olho para uma sociedade e eu não consigo ver. Eu olho para algumas pessoas e eu começo a questionar. Onde está a santidade? Onde está o pecado de lado? Onde está a luta de lado? E eu começo a olhar para aquilo que o salmista fala. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles que querem adentrar na presença, é preciso viver em santidade. E quando eu olho para uma geração de jovens, em plena sexta-feira, 1h04 da manhã, a sociedade começa a enlouquecer e falar, não, eles deveriam agora, sabe, estar aonde? Na balada. Eles deveriam estar se embebedando. Eles deveriam estar se drogando. Mas eu ainda creio, eu creio em uma geração que assim como foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não se dobraram perante o rei Nabucodonosor, não. Eu creio em uma geração que diz não para os manjares da Babilônia. Eu creio em uma geração que assim como José extirpou a mulher
mulher de Potifar é uma geração que diz: não, 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 aqui é santidade. Eu não consigo enxergar uma geração em que a sociedade trabalha ao contrário. Pois bem, eu te digo, vocês lembram de João Batista? João Batista, ele vai falar somente uma mensagem: arrependei-vos e credes no Evangelho. Porque o princípio do arrependimento é o princípio da santificação. E eu volto, quando o salmista ele chega no contexto de falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele começa a trazer o contexto de alguém glorioso. E quando eu entendo que esse alguém glorioso chega, nada permanece da mesma forma. E o salmista ele vai falar uma pergunta sumamente interessante. Quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Um personagem chega e fala: quem é esse Rei da Glória? Ele questiona o salmista e fala: quem é esse Rei da Glória? Eu pergunto nessa noite: quem é esse o Rei da Glória? Será que esse Rei da Glória é aquele que com a sua boca, somente com falar, tudo existiu? Será que o Rei da Glória é aquele que foi pronunciado por Abraão, por Moisés, pelos profetas menores, maiores, pelas mulheres do Antigo Testamento inteiro, antes mesmo dele existir? Quem é este Rei da Glória que foi pronunciado como Cordeiro de Deus pelo profeta Isaías? Quem é este Rei da Glória que foi pronunciado como Messias prometido pelo profeta Daniel? Quem é este Rei da Glória que o seu reinado eterno foi dito pelo profeta Ageu? Quem é esse? Quem é esse Rei da Glória que os salmistas vão falar do seu ministério terreno antes mesmo de tudo acontecer? Quem é este Rei da Glória que foi concebido a uma virgem pelo Espírito Santo? Ele nasceu, ele cresceu, ele deu vista ao cego, ele levantou o coxo, ele levantou o paralítico, ele trouxe vida a quem estava morto, ele trouxe alimento ao faminto. Quem é esse Rei da Glória? Ele diz, versículo 8: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quando Deus e o seu povo se encontravam sempre com seus inimigos, Deus nunca permitia com que eles fossem derrotados. Sabe por quê? Eu explico. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, o contexto de 1 Samuel capítulo 17. Estava Davi perante Golias. E a Bíblia nos fala que Golias estava afrontando o povo de Israel, querendo vencer a todos eles. E vocês conhecem a história. Só que Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem da época, ele chega para Golias e fala: você vem contra mim com espadas, com lanças e com escudo. Mas sabe qual é o segredo de Davi? O segredo de Davi não era a armadura de Saul. O segredo de Davi não era a funda que estava com ele, não. O segredo de Davi não era a experiência que ele tinha cuidando ovelhas ou matando os ursos e os leões. Não, não, não. O segredo de Davi é um só, e ele explica ali. Ele fala: porém, eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos.
sabe o que aconteceu ali? Davi, ele pega uma funda direcionada por Deus. A Bíblia nos fala que ele pega quantas pedras? 5. Existem pessoas que falam que ou é simbologia do nome Jesus, ou algumas outras coisas. Não, mas não cabe na minha cabeça. Vamos para a história. A história nos fala que Golias era irmão de mais 4 homens gêmeos, da mesma altura e da mesma envergadura. Sabe o que uma pessoa direcionada por Deus fez? Davi, ele falou o seguinte: olha, eu tenho 5 pedras, mas eu vou matar um. Mas eu sei que Golias tem mais 4 irmãos. Sabe o que Davi estava falando? Eu tenho uma pedra preparada para cada um deles. Porque se eu vou em nome do Senhor Jesus, não há gigante que me impeça, não há luta que te impeça, não. É Deus falando para você nessa noite: ei, derruba esse gigante, a pedra eu já te dei, a pedra está nas suas mãos, derruba esse gigante. Adora, arevassei, abaixo quenderevassei. Alavaço. Quando nós entendemos que Deus sempre venceu as suas guerras, a Bíblia nos fala de outro contexto sumamente incrível. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Estava o rei Zedequias e o rei Senaqueribe. O exército do rei Senaqueribe era gigantesco. O exército do povo de Israel era minoria. Eles começaram a se questionar o porquê de tudo aquilo estar acontecendo e que eles seriam derrotados. Aí, o rei Zedequias olha para o rei Senaqueribe e olha para o seu exército. Só que o rei Zedequias tinha algo que o rei Senaqueribe não tinha. Diga comigo, tinha algo que o rei Senaqueribe não tinha. Não, com convicção. Tinha algo que o rei Senaqueribe não tinha. Sabe o que é isso? Estratégia. Só que a estratégia do rei Zedequias era diferente do rei Senaqueribe. O rei Ezequias, ele tinha, além da estratégia, o poder de Deus. Não. Além da estratégia, ele tinha o poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele chega frente ao exército de Senaqueribe, ele olha para o exército de Israel e fala: ei, com ele pode até estar o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, quem nos ajuda nas nossas batalhas. Sabe o que eu aprendo aí? Nós devemos entender e saber de que as nossas lutas não somos nós que lutamos, não. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Ele falando para você: meu filho, descansa. Eu estou no controle, eu estou no domínio, eu estou controlando todas as coisas. Será que você pode levantar a sua mão e adorar a Ele pelo menos 10 segundos? Adora. Evasu kenderevaias. Alavasu ekandarevas. Aí eu entendo o seguinte: que Deus sempre ajudou o seu povo a vencer as batalhas. Conosco não é diferente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Deus nunca desamparou os seus filhos, não. Mas Jefferson, só Deus sabe como eu cheguei aqui. Só Deus sabe o caco que eu estou aqui hoje. Deus está falando com alguém aqui. Só Deus sabe o contexto da minha vida e aquilo que eu estou padecendo e fazendo. Deus traz uma palavra para você nesta noite. Livro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Sabe o que a Bíblia vai nos falar lá? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas. Ele diz: não temas, não temas.
temas, avançou, não temas, porque eu estou contigo. Quando passares pelas águas, eu estou contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Sabe o que é isso? Receba proteção de Deus sobre a sua vida. Elevaçu e candaravasai. Ibaçu e candevasei, erevaçu. E eu sinto Deus aqui. Alavaçu e candaravasai. Avaiçu e candavasai. Abaçu, candavaçu. Só abaçu e candavaçu. Ele dá uma segunda resposta. Ele diz, dentro do versículo seguinte, ele fala: o Senhor poderoso na guerra. Quando nós entendemos o contexto de que o salmista estava falando, nós vemos que Jesus, ele desce à terra para combater o maior combate da humanidade. Ele desce à terra para combater o combate em que estava sobre mim, sobre a sua vida. A Bíblia nos fala que ele se esvazia. Filipenses vai falar. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus, não, mas ele se esvazia. Ele se torna alguém tão frágil quanto um feto. Depois uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Um Deus que era soberano sobre tudo, ele se esvazia da sua glória. E ele vem a este mundo combater o maior combate da história da humanidade. A Bíblia nos fala que ele se encontra com muitos. Ele faz milagres. Ele dá alimento ao faminto, água ao sedento. Ele reúne os seus discípulos. E depois dos seus 3 anos terreno, ele finaliza o seu ministério terreno. E a Bíblia nos fala que lá, quando ele estava dentro da sua crucificação, ele entrega o seu espírito e morre. Acabou. Cadê a esperança dos discípulos? Pois os discípulos criam de que ele era o Messias prometido. Mas como? Os romanos aparentemente o venceram. Ele morreu na cruz do Calvário. Acabou a esperança. Já não tem mais o mestre. Aí os discípulos vão cada um para a sua vida que eles tinham antes. Acabou-se a esperança deles. E sabe o que acontece? A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 17, que Jesus havia dito antes mesmo de acontecer tudo. Ele falou um segredo. Ele disse: olha, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja no ventre da terra por 3 dias. Só que os discípulos se esqueceram, parece. Marta e Maria, eles chegam no outro dia para levar os seus bálsamos, para embalsamarem o corpo. A Bíblia nos fala que não tinha mais ninguém lá. A Bíblia nos fala que lá já não tinha mais ninguém, mas sim um varão branco, e falava: ei, por que vocês estão procurando entre os mortos? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Sabe o que é isso? O anjo deu uma injeção nelas e falou: ei, lembra, ele disse que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Ele foi no mais alto, no mais profundo abismo, mas ele ressuscitou.
Aí eu começo a entender, aquilo que o salmista fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Jesus, quando ele fala lá dentro, quando Lucas fala dentro do livro de Atos, capítulo 1, que Jesus, enquanto falava com seus discípulos, de repente ele começou a ser ascendido aos céus. E eu começo a imaginar, chegou uma hora em que os discípulos já não enxergavam mais. Aí ele passa o primeiro, o segundo, o terceiro céu. E eu começo a imaginar esse contexto. Jesus com a sua comitiva de anjos, de repente os seus exércitos, eles começam a gritar: levantai, ó portas! Mas espera lá, ele era Deus, ele desceu sem forma corpórea. Ninguém, nenhum homem havia subido até então. Era inédito um ser humano subir. Aí os anjos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei. Só que tem alguém que pergunta: quem é esse Rei da Glória? Nenhum homem havia subido aqui ao lar celestial eterno, não. Ninguém havia aberto ainda a porta eterna, não. Quem é esse, o Rei da Glória? Aí vem a comitiva de anjos de novo: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí ele diz de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Sabe o que é isso? A morte não deteve, o inferno não deteve. Os grilhões tentaram, eles o acorrentaram, os grilhões da morte tentaram, não, mas ele disse: pá, ninguém me detém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o Jeová Jireh, o Jeová Adonai. Eu sou aquele que a morte nem o inferno deteve, não. Ei, você não serve a Maomé, você não serve a Buda, você não serve a Allan Kardec, não. Você serve a um Deus que ressuscitou. Adora. Ele vive pelos séculos dos. E aqui eu encerro. Aqui eu encerro. João vai falar quem é o Rei da Glória. Apocalipse capítulo 5. A Bíblia vai nos falar que João estava dentro do céu. E de repente ele vê um livro encerrado com 7 selos. E um anjo forte, ele grita: quem poderá abrir esse livro? Quem se atreve? Quem se atreve a abrir esse livro? A Bíblia nos fala que ninguém na terra,
no céu, nem debaixo da terra. Mas como assim? E Abraão? Abraão era o pai de multidões. E Moisés? E os discípulos de Cristo? Ninguém pode. Ninguém consegue abrir o livro que contém os 7 selos, mas eles foram escolhidos. Mas eles foram resgatados. Ninguém pode abrir o livro de 7 selos. Não, João, ninguém pode. Mas no céu também não, como assim? E o anjo Gabriel, e o anjo Miguel, e os anjos que ali estavam, querubins, serafins, ninguém pode abrir o livro? Não, ninguém pode. E debaixo da terra, Beelzebu não pode, o diabo não pode abrir o livro, tão poderoso que ele é. Não pode. Aí João começa a chorar. João começa a entrar em desespero. De repente, um dos anciões falam: João, não chora. Eis aí o Cordeiro de Deus. João, não chora. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, mas ele ressurgiu. Só ele pode abrir o livro. Só ele pode desatar os selos. Só ele pode pegar o livro. De repente, chega o Cordeiro de Deus, pega da mão do Altíssimo. Abriu. Ninguém pode. Abriu. Mas não tinha 7 selos irrompíveis. Ninguém podia. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus encarnado. Ele havia morto, mas ele ressurgiu. E sabe o que é isso? Todo o poder lhe foi dado na terra, debaixo da terra. Todo o poder está sobre ele. Nada pode detê-lo. Sabe o que é isso? As pessoas, os anjos, todos que começam a cantar. Jó, ele canta: poderoso Deus, poderoso Deus. Diga, minha alma anseia ao que está sentado. Cante. Era a comitiva de anjos, eram os anciões, eram todos debaixo da terra, na terra e em cima. Eles cantavam o seguinte: canta, seja honra, seja o Rei da Glória é Ele. O Rei da Glória é Ele. O Rei da Glória é Ele. Poderoso Deus, poderoso, canta. Segura. Isso é só para quem crê.
É só para... Eu estava sentado ali. O Espírito Santo me falou. Joel, capítulo 2, versículo 28. É só para quem crê. Você não veio à toa aqui, não. Tem um revestimento de poder sobre a sua vida aqui hoje. Versículo 28. E há de ser que, vírgula, derramarei. Não, você não pegou. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que é isso? Deus, Ele te chamou aqui hoje para você ser revestido de poder. O Espírito... O Espírito Santo, Ele diz nesta noite: tem presença minha descendo como chuva serôdia. Não, tem presença minha descendo como chuva serôdia. Seja encharcado pela chuva do Espírito Santo. Seja encharcado pela chuva do Espírito Santo. Seja encharcado pela chuva do Espírito Santo. Seja encharcado pela chama do Espírito Santo. Seja encharcado pela chama do Espírito Santo. Seja encharcado pela chama do Espírito